Amém. Aleluia. Eu disse para ela, por que vocês vão descer? Por que vocês vão descer? Ela disse que vão fazer ali o ofertório. Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus é poderoso. Glórias a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje, aflita, nervosa. Quando nós falamos que nós vamos fazer a vontade do Senhor, nós lidamos com tantos desafios, e são desafios numerosos, que eu não sei se as pessoas que estão acostumadas a estar aqui em cima, elas passam por esse mesmo desafio. Passa, Samanta. O dia fica mais apertado, a rotina fica mais apertada, situações levantes começam a acontecer do nada, começam a surgir situações e que nós precisamos estar centrados na vontade do Senhor, amém? Eu queria convidar a igreja para orar. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Por bondade, se você puder, fique de pé. Senhor, nós queremos orar e exaltar o teu santo nome. Nós queremos dizer que tu és santo e tu és digno nesse lugar. Nós queremos te convidar, Rei, habita nessa casa de oração. Habita, Senhor, na casa que sou eu. Senhor, eu quero me desfazer de todo eu. Pai, porque nenhum eu é maior do que o teu, Senhor. Senhor, eu quero me diminuir para que o Senhor cresça. Pai, que o Senhor faça a sua vontade neste lugar. Que o Senhor manifeste poder, glória, cura, renovação de aliança. Pai, que o Senhor faça coisas grandes. Glórias a Deus. Queremos te engrandecer, Deus Santo. O grande eu sou. Espírito Santo, tu és o próprio Deus. Fique, permaneça nesse lugar. Dirija todas as coisas que precisam ser feitas aqui. Continue na direção de todas as coisas. A soberania é sua. Em nome de Jesus. Amém. A pastora Jo me deu um desafio muito grande. Poder sentar. Que o tema da pregação é o sacrifício de Abraão a Deus. E eu, que não sou tola nem nada, fui assistir as outras pregações para conseguir linkar. Em algumas das pregações eu me emocionei bastante. O Senhor falou de forma tão profunda. Eu fui no intuito de aprender e ali o Senhor ministrou no meu coração. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por você estar aqui hoje. Esse não é o melhor lugar do que a casa do seu Pai. Aleluia. Eu queria convidar que você abrisse o livro em Gênesis 22. Como a leitura é muito extensa, eu não vou ler a Bíblia toda. Nós vamos construindo essa pregação juntos no decorrer de cada versículo. Amém? Gênesis 22, a partir do 1. Quem abriu, diga amém. Aleluia. A palavra diz que aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, a igreja pode repetir o que ele disse? Mais uma vez, igreja, mais forte. Eis-me aqui. Esse é o primeiro eis-me aqui, desse diálogo que a gente vai ver entre Deus e Abraão. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, o Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Tem versões que dizem que eu te indicarei. Outra dizem que eu te conduzirei. E eu vou para esse primeiro ponto. Nesse versículo, eu te indicarei.
Aí vem uma pergunta para nós. Nós estamos perguntando ao Senhor qual é a indicação dele para nós? Nós estamos perguntando ao Senhor qual é o direcionamento que ele tem para nós? Nós estamos perguntando ao Senhor se ele quer que nós fechemos esse negócio, vendamos outro negócio, adquiramos outro negócio. Nós temos dado esse lugar ao Senhor e perguntar, Senhor, qual é o lugar que o Senhor me indica? Qual é o lugar, Senhor, que o Senhor me indica, que o Senhor me encaminha? De acordo com alguns estudos, tinha Isaac por volta de 25 anos. Uns dizem que era um jovem crescido. Então, dentro desse cálculo, como as pessoas tinham uma longevidade muito, muito boa, uma média de 25 anos. Aí eu lhe pergunto, querido, Deus chama um homem para sacrificar o seu único filho, onde tinha prometido, através desse seu único filho, uma nação numerosa. O Senhor fez aquele homem sair da tenda e olhar para as estrelas, e nas estrelas perguntar, tu podes contar? Assim será a tua descendência. E agora o Senhor está pedindo o seu único filho, porque ele já tinha o filho com a serva, mas o Senhor trata aqui o seu único filho, filho da promessa, como o cordeiro do sacrifício. Você pode conjecturar comigo como é que Abraão conseguiu dormir, minha gente? A gente passa uma dificuldadezinha, já mexe no nosso sono, né? Tem gente que não altera sono, que eu acho uma maravilha, que diz assim, pode estar chovendo canivete, eu durmo. Eu não tenho essa facilidade. Desde muito cedo eu lido com a insônia e eu trato, e graças a Deus o Senhor tem me feito repousar. Mas eu lhe pergunto, como Abraão repousou diante de uma ordem tão clara e expressa do Senhor? De levar o seu único filho para oferecê-lo ali em holocausto. No versículo 3, você pode deixar a Bíblia aberta que a gente vai acompanhando. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 moços, e juntamente com Isaque, seu filho, e cortou a lenha. Na minha versão, eu estou lendo aqui, eu acho que é a Almeida. Mas na versão King James, ela fala assim, ele rachou a lenha. Rachou a lenha. Fala que o próprio Abraão fez isso. Aí eu lhe pergunto, Abraão levantou cedo e ainda rachou a lenha. Gente, Abraão era um idoso? Já era um homem de avançada idade. Tinha ali uma média de 3 homens, 2 servos e o seu filho Isaque. Mesmo assim, a palavra diz que Abraão rachou a lenha. Aí eu lhe pergunto, por que você acha que Abraão, ele mesmo preparou isso? Eu vou lhe dizer o que o Senhor me disse lendo essas linhas. Consciência de responsabilidade. Abraão não podia transferir a responsabilidade que o Senhor, seu Deus, lhe dera. Abraão ali nos mostra e nos ensina que nós não podemos terceirizar coisas que nós devemos fazer. Que nós não podemos negociar com coisas que o Senhor disse que era para nós fazermos. E esse exemplo de um homem idoso, aparentemente os nossos idosos já são mais fracos, mas a gente imagina que Abraão já era um senhor mais durinho, mas era um idoso, rachando lenha para preparar
e ir fazer o sacrifício. Eu conjecturo, a minha mente vai muito longe, eu imagino os servos de Abraão querendo fazer aquilo. Deixa eu fazer, Abraão, descansa um pouquinho, a gente não vai subir uma montanha, Abraão. Não. Essa responsabilidade o Senhor me deu. Eu tomo para mim. E eu resolvo, porque o Senhor me confiou. Isso é muito importante. Gente, vocês conseguem analisar o grau de obediência desse homem? O grau de obediência desse homem. Abraão podia, naquele momento que o Senhor pediu para levar o filho dele para o holocausto, Abraão poderia tomar, se apropriar do não matarás. Você já pensou? Abraão podia ter dito, Senhor, mas o sangue derramado do inocente vem gerando tantos problemas. Por que mais esse inocente vai morrer? Abraão não questionou. Eu acho que qualquer um de nós, vou falar por mim, estudando direito, aprendendo a argumentar, eu poderia tentar argumentar com Deus, mas Senhor, a lei não diz não matarás. Só que a lei é de Moisés, mas a história já vinha mostrando quantos homicídios causavam na genealogia do povo de Israel. Todo mundo sabia que matar não era correto, não era lícito. Mas, querido, ele poderia ali defender um valor fundamental, que é a vida. Ele poderia se resguardar, dizer, Senhor, olha só, vamos conversar, Senhor. O Senhor precisa entender que é o meu único filho, e o Senhor disse que a gente não matasse. Querido, o nome que eu consigo achar para Abraão ter esse comportamento é uma obediência radical. Oh, glórias! Uma obediência radical, uma obediência que transcendia a coisa comum. Poderia ser visto para alguns como loucura. Como é que esse homem, em sã consciência, está tão tranquilo de levar o seu único filho, que ainda nem teve netos, para comunicar com aquela promessa de uma geração numerosa? E como é que o Senhor me prometeu e o Senhor vai descumprir, me abandonar? O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E ali Abraão tem uma obediência radical. Abraão nos mostra como nós precisamos viver em obediência. Nós vemos ali, vou linkar a história de Saul rapidamente para a gente voltar. Saul tem uma ordem para matar toda aquela população, dizimar, não deixar nada, nem uma agulha. Mas Saul, ao ver as riquezas daquele povo, ele sacrifica tudo, o gado magro, e fica com o boi gordinho, com o boi gordo. E ainda mais, se antecipa ao profeta Samuel. Logo depois ele sabia que o profeta vinha. Mas Saul dá um jeitinho. E ele disse que o profeta atrasou 5 minutos. Nem tinha relógio, né? Mas eu estou conjecturando. Vamos adiantar aqui o negócio, porque a ordem foi dada e a gente vai ter que cumprir. E é advertido, Saul, como é que você faz uma coisa dessa? E esses aí, por que ficaram? Porque esses bois, os melhores bois, né? Não, porque esse aqui vai ser um sacrifício para o Senhor. Aí vem uma parte bem, bem séria, bem pesada, queridas. Sacrifício em desobediência é obra de feitiçaria. Sacrifício em rebeldia é feitiçaria. Então Saul estava ali cometendo um ato de feitiçaria, porque estava em desobediência. Em contradição, a gente vai ver um homem com obediência radical.
Voltando para aqui, eu chamo você para ler o versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, que eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gente do céu. Gente do céu. Abraão ainda mais tinha a certeza que em meio a uma ordem expressa de Deus de sacrificar o seu filho, ele iria voltar com ele. Ele entendia que para nós, ou para qualquer pessoa comum, um pedido desse fosse uma loucura. Para ele era uma adoração. Vamos ali adorar e retornaremos a vós. É uma fé louca. É uma fé radical. É uma obediência que a gente acha que é inimaginável, mas é uma obediência crescente. Eu vi a pastora Jo contando a história de Abraão, de todos os seus encalços, até ele se tornar o pai da fé. Isso é palpável a nós. Isso é uma condição humana. Abraão era um homem sujeito às paixões. Nós conseguimos também crescer em obediência. É possível isso. Glórias a Deus. Queria que você continuasse a ler no 5. No 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Agora vem com a parte, quem foi junto? Abraão e Isaque. Aí vem uma parte que é para nós, pais. O Senhor falou profundamente aqui comigo, quando eu li. E foram ambos juntos. Relacionamento pai e filho. Um relacionamento harmônico. Um relacionamento onde o filho via no pai uma figura do Senhor, de um servo. Onde o filho, trazendo para os nossos tempos, sabe que o pai não é só crente na igreja, ele é crente em casa também. Então, quando eu vejo aqui eles indo juntos, eu vejo um relacionamento de uma família em harmonia com a fé, em harmonia com os princípios bíblicos. O filho confiava tanto no pai, porque, gente, vamos lá, Isaque não estava de tolinho não ali. Isaque estava ciente que o negócio era sério. Isaque não era um inocente, ele estava ciente que era um mistério forte, que o negócio ia apertar. Mas ele estava em paz. Podia ter corrido pela mata, podia ter fugido. Quando a vítima que é sequestrada, não estou dizendo que é o caso de Isaque, mas a vítima que é sequestrada, na primeira oportunidade que ela tem, ela foge do cativeiro. Ela não é tola? Ele poderia ter fugido. Era jovem. Disse, tá, o sacrifício sou eu. Uia, corre. Mas havia uma harmonia. Estou vendo ali o Lula abraçadinho com o Luquinhas. Havia ali uma harmonia, né? Não é, Lula? Entendeu que o Luquinhas quer só no olhinho, assim, né? Só olhando para tu. Havia uma ligação. Havia uma comunhão. Glória a Deus. Convido você a continuar lendo. Nós vamos agora para o 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, vamos lá. Então falou Isaque a Abraão e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo. Eis aqui a lenha. Mas cadê o cordeiro do holocausto? Quer dizer, Isaque matou a charada, né? E Abraão, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Assim, eles continuaram caminhando juntos e chegaram
ao lugar, Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali um altar. Organizou, e o filho assistindo toda a cena do pai arrumando o local do holocausto, colocando em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Minha gente, obediência geracional. Obediência de geração em geração. Somos espelhos de uma geração. Os nossos filhos estão nos observando. Os nossos filhos estão vendo nossos atos. Nós, mulheres, imprimimos algo nos nossos filhos homens que só as mães podem imprimir. Os pais imprimem nas filhas uma mensagem que só o pai pode imprimir. Então, nós somos espelho para uma geração. Os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos vizinhos nos observam. Olham as nossas ações. Eu estou falando aqui de um relacionamento mais íntimo, porque quando você entra na porta da sua casa, você fecha a porta, nenhum vizinho vai saber o que acontece lá dentro, a não ser que seja uma coisa muito fatídica, que as pessoas consigam ouvir do lado de fora. Mas os nossos filhos não, eles entram conosco. Eles entram conosco. Mães, futuras mães, futuras mães, com todo amor, com todo zelo, porque foi algo que o Senhor chamou a minha atenção. A minha atenção. Cuidado com os comentários aleatórios de situações de igreja em casa. Cuidado, cuidado. Isso pode ser mortífero para o coração do seu filho. Eu lembro do pastor Luciano falando com o Rian, Rodrigo, quando o Rian corria aqui, o pastor disse, ei, não diga que eu não deixo não, porque o Rian vai ter medo de mim. Deixe o Rian ir até o limite que pode ir, vamos controlando, vamos ajudando ele a crescer dentro da igreja, sem temer as autoridades da igreja. O que eu falo é temer de medo. Não falo de temer de respeito. Não falo de receio de respeito. Hierárquico, né? Como a gente teme ao Senhor, teme as autoridades. Então eu queria que o Espírito Santo comunicasse ao seu espírito agora. Cuidado com as conversas vãs, as frivolidades, as piadas maledicentes, os palavrões, porque nós estamos construindo a próxima geração. Amém, glória a Deus. E estendeu o altar em cima da lenha, o 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aí vem a parte maravilhosa. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse o que a igreja? Segundo eis-me aqui. Gente, o que significa eis-me aqui? Eu estar disponível. É o que, pastora? Estou pronto. Estou a posto. Estou disposto. Estou disponível, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ei, o Senhor conta com você, igreja. Você está aí, Valda? Você que é tão disponível. Eis-me aqui, chama a Valda para comer um quilo de sal com você que ela vai. Valda, vamos ali, bora. Vamos ali, bora. Eis-me aqui. Ele fala, Senhor, eis-me aqui. Era o segundo pedido do Senhor. Não estendas a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e viu um carneiro por detrás dele, travado pelos seus chifres em um mato. E Abraão
ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Glórias a Deus. Queridos, o carneiro é um animal adulto e mais caro, um animal experimentado. A gente pode ver aqui a figura de Cristo, homem experimentado, sendo o cordeiro do sacrifício. A gente vê a Gênesis, quando as pessoas querem ler o livro, começar a ler a Bíblia, aí às vezes as pessoas dizem, não, vou ler João, vou ler Mateus. Gente, a gente tem que ler Gênesis. Precisamos conhecer a nossa Gênese, do que nós somos formados, a nossa origem, a origem de todas as coisas. Nós precisamos conhecer a nossa identidade, o nosso princípio. Porque sem o princípio, nós não conseguimos entender o final. Muitas vezes nós queremos começar coisas pela metade, pelo meio. E o Senhor está dizendo, vai para a Gênese. Vai conhecer sua Gênese. Vai conhecer sua origem. Vai conhecer de como o Senhor juntou tudo para te formar e gerar um propósito para você. E nesse processo a gente precisa aprender a esperar. Nós sabemos que Abraão foi embora dando tchau às promessas. Nem todas as promessas se cumpriram. Abraão, quando morreu, tinha 2 filhos. Nem tinham filhos. Abraão nem viu seus netos. Já vou eu para a história de Abraão à procura de Rebeca. Eu estou orando pela nora da promessa do meu filho. E estou orando pelo genro da promessa. Eu acho tão lindo. Vou pegar esse pedacinho agora que não está aqui. Mas quando Eliezer vai atrás da Rebeca, à procura da Rebeca, que ela encontra a Rebeca, que é a esposa, que vai se tornar a esposa de Isaac, que depois o Senhor dá toda a prova, dá água aos camelos, ele tem a certeza que é a nora da promessa de Abraão. Rebeca, quando já chega, Rebeca nunca viu Isaac, mas Rebeca, quando chega lá para encontrar Isaac, já está apaixonada. Sabe por quê? Porque Eliezer falava bem do seu Senhor. Olha, o meu Senhor é isso, olha, o meu Senhor é aquilo, olha, o meu Senhor é isso, olha, o meu Senhor é isso, olha, o meu Senhor é um filho tão bacana, olha, o meu Senhor é isso, o meu Senhor é aquilo. E Rebeca já chega apaixonada. Você e eu estamos falando bem do nosso Senhor. Nós estamos conseguindo levar a mensagem da cruz para as pessoas. Quando nós comungamos com as pessoas, as nossas conversas é dizendo, olha, o meu Senhor é isso, olha, o meu Senhor é aquilo, olha, o meu Senhor, olha, o meu Senhor. Nós estamos conseguindo fazer pessoas ficarem apaixonadas por Jesus. É forte isso. E muitas vezes a gente não vai conseguir nem falar dele, mas as nossas ações, sendo o espelho desse Deus, falarão por nós. Falarão por nós. Glórias a Deus. Glória a Deus, Jesus. Exaltado seja o seu nome. Então o anjo bradou. Vamos lá. Estenda sua mão, levantou e o carneiro, e Isaac entregou ao holocausto o carneiro no lugar do seu filho. No 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Em alguns dizem Yahvé Jireh. Donde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, não me negaste o teu único filho, o teu filho, ele fala, aí ele enfatiza, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência
possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas por todas as nações da terra, porquanto, o que a igreja? Obedecestes a minha voz. Então tornou a seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Glórias a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos adorar o Senhor. Eu quero deixar essa mensagem, queridas. Ela não pode ser tão exegética como você esperava, tão cheia de detalhes teológicos, mas eu queria que você levasse a mensagem da obediência radical. Todas as vezes que você obedecer, escute bem, vai gerar no seu espírito uma alegria. A alegria do Espírito Santo. Eita, eu consegui obedecer. Eita, Jesus, foi difícil, mas eu consegui. Olha, Pai, eu estou lutando com isso, anos, e eu consegui obedecer. O mesmo sentimento de tristeza gera em nós quando nós não conseguimos obedecer ao Senhor. É um sentimento de fracasso, é um sentimento de derrota, é um sentimento com desejo de voltar atrás, de desistir. Vocês vão ficar em pé só um pouquinho. Hoje é o aniversário do meu filho. Vou tirar aqui o óculos. E eu quero partilhar uma experiência que eu fui maravilhada pelo Senhor. Eu não desejava ter filho. E quando eu descobri que com 3 meses eu estava grávida, eu entrei em desespero. Se meu Deus, não é o momento. Não é o momento. E ali eu não zelei por aquela barriga. Eu não tive aquele resguardo, como a gente ouve, olha os 3 meses, olha os primeiros 3 meses, cuidado. E eu estava fazendo cabelo em casa, com uma pessoa que ia fazer cabelo em domicílio, com a minha família, e eu perdi uma grande quantidade de líquido, foi um jato assim, saiu dentro de mim. E eu assustada com aquela situação, aí a minha irmã disse, isso é líquido amniótico. Minha irmã já tinha os 3 filhos, isso é líquido amniótico, e a gente ficou naquele desespero, e eu fui para a maternidade, e lá, eu lembro que eu fui deitada no banco de trás, com a perna para cima, o carro andando em 40, com o pisca-alerta funcionando, e depois eu também fui removida na cadeira de roda, eu não podia mais fazer esforço nenhum. E ao chegar na mesa de ultrassom, o médico colocou o aparelho aqui e foi ouvir o neném. Sabe aquele sentimento de culpa, da falta de zelo que eu tive com a minha gravidez? Aquele sentimento de desordem. E eu digo, Senhor, se eu perder a vida do meu filho, a responsabilidade é minha, foi negligência. E eu comecei a fazer uma oração ali, eu digo, Senhor, que eu ouça o coração do meu neném. E eu comecei a orar, e o médico colocou o aparelho e disse assim, olha mãe, você não está vivendo algo surpreendente. Era um médico muito cético, muito seco. A sua placenta está aqui, tem um vaso, um único vaso, passando, alimentando o seu bebê. Está descolado. Esse vaso está preso. E o seu filho está sendo alimentado por esse único vaso. E ele ainda está vivo. Glórias a Deus, aleluia. E eu disse, ele ainda não, ele vai ficar vivo. Aí voltei naquela mesma posição, perna para cima no vidro do carro, o carro em 40, bem devagarinho, todo mundo me tirando dentro do carro. Todo movimento mais brusco, a senhora rompe esse vaso e a criança deixa de ser alimentada e vai ser um aborto. E eu fui deitar, aí a minha mãe, venha para cá, fique aqui, que a mãe faz logo, né, aquele processo de acolhimento, você vai ser bem cuidado aqui, eu não disse, fica aqui. Aí deitei,
Aí urinando numa paradeira. Vocês sabem o que é a paradeira, né, gente? Aquela que bota assim por baixo. Gente, eu urinava Coca-Cola. Sabe o que é preto? Todo o sangue da placenta ele se acoplava na área pélvica. E na hora que eu ia no banheiro fazer necessidade, aquele sangue represado saía. Era uma tortura. Aí eu comecei a tomar uma medicação oral e introduzi uma medicação. Uma medicação oral, introduzi uma medicação para maturar o feto, para a placenta juntar e ele sobreviver. Com 15 dias, eu comecei a ter um pouco de melhora, mas não parava de urinar escuro. Eu acho que aproximadamente um mês, o Henrique comprou um CD que ele ouvia 10 vezes por dia. Henrique é vizinho da minha casa. Trazendo a arca. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. E eu, como a gente muito ligada à música, já fazia parte do Ministério de Louvor, eu comecei a ouvir, eu deitada, nesse dia, aprove Deus a ficar só. Todo mundo teve um compromisso, eu fiquei sozinha em casa. Aí a minha mãe deixou assim, olha, se você quiser fazer xixi, você já está sem nada, você levanta, você impulsiona o médico, diz que não tem problema, tá certo. Aí eu ouvindo aquela música, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, tu sabe tocar essa de louvor, Henrique? Que ele me fez, eu tenho a marca da promessa, eu combino uma coisa com o Henrique, já faço outra. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Esse rapaz não sabia que ele estava preparando um ambiente de bênção. E a música tocando, e eu ouvindo. E eu, Jesus, aí ele botava de novo. Aí começou um culto ao vivo. Esse pastor, para quem acompanhava ele, só ora por caroço, por câncer. O Senhor só usa ele para orar por câncer. E ele começou o caroço tal, orando. E eu assistindo, e a música tocando, e o ambiente do milagre sendo gerado. E eu deitada com a perna para cima, e o ambiente do milagre sendo gerado. E daqui a pouco, o pastor disse assim, tem uma mulher, no ao vivo, o cara em São Paulo, numa cruzada, eu em Maceió, no Nordeste, ele no Sudeste, e o cara disse, tem uma mulher que está com a placenta descolada. E o Senhor está dizendo que vai colocar a placenta no lugar. Eu digo, sou eu. Eis-me aqui, Senhor. Sou eu estou pronta. Aleluia. E de repente, em um súbito, eu senti uma mão. Queridos, isso não é sensacionalismo. Eu fui maravilhada pelo milagre de Deus. Eu senti como se fosse um médico. Depois eu vi a técnica dos médicos que eles conseguem colocar o neném no lugar. Eu acho que na minha época, na nossa época, não tinha essa técnica. Ou as parteiras tinham, mas os médicos não praticavam isso. Então eu vi, o neném estava assim atravessado, o médico assim, ó, encaixando, o médico dos médicos, eu estou falando, encaixando o Benjamin de cabeça para baixo, e eu vendo a minha barriga mexer, deitada assim, e daqui a pouco foi, pum, encaixou. Aí eu fui, e eu suando assim, meu Deus, eu vi isso, eu vivi isso, fui eu que fui curada. Aí o Senhor disse, levante. Eita, Glória. Pega a tua cama e vai. Levanta. Aí eu levantei, fui ao banheiro. A primeira coisa que eu fiz, eu me lembrei quando ele falou que foi urinar e chorar. Eu sentei no sanitário quando eu olhei. Claro, límpido. Limpo. E o Senhor abençoando o meu ventre. E o meu bebê ali foi fortalecendo, sendo gerado. E hoje ele tem 15 anos. Ele é uma promessa.
maravilhado? Aleluia! Oh, Jesus! Hoje eu venho aqui auxiliar. Vem aqui auxiliar, por favor. Oh, Jesus, eu quero que você ore. Querido, ore no seu milagre. É uma libertação. É financeiro, é negócio. O que é? Se constranja não. Aqui está o mover do Espírito. Deixa o Espírito ouvir o seu clamor. Esse é o ambiente. E às vezes a gente tem receio de dizer, Senhor, me maravilha. Senhor, faz algo extraordinário para que a minha fé cresça. Não tem problema não. Você dizer que você tem uma fé fraca e que precisa de forças. Eu estava ali tão vulnerável e eu recebi a visitação do Espírito Santo. O meu vizinho, quando comprava o CD, eu via 20 vezes, a gente dizia, vai o Henrique de novo. Mas ele foi usado naquele dia para proporcionar um ambiente de bênção. E eu abri ali o meu coração e eu recebi a visitação do Espírito Santo, gerando vida. O Senhor quer gerar vida. Não se desconecte não, deixe o Espírito Santo comunicar o seu espírito. São tempos difíceis. São tempos que elogiar é melhor do que mostrar a dificuldade. São tempos que o elogio afaga a alma, mas não liberta o espírito. Não cura a alma, não restaura. Estamos vivendo, vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar os profetas, guarde isso. Eu acredito num tempo que até governos irão chamar os profetas. A gente já viveu isso. Os profetas serão chamados, as pessoas precisarão ouvir Deus. E as pessoas irão ouvir Micaías da vida, falando só coisas contra o reino. Nada de bom, porque não precisa de manipulação. Não podemos manipular o Santo Espírito de Deus. Ele não é manipulável, ele não é vendido. Ele é santo. O Espírito Santo de Deus é santo. E ele quer fazer uma obra redentora, salvífica, na minha e na sua casa, através de nós. Calados, nós não podemos ficar, queridos. Não se recolha, ei! Não se recolha, ei! Não se recolha, ei! Não se recolha! Não silencie! O Senhor quer te levantar como profeta nessa terra! O Senhor quer levantar você como Micaías. Não vai ser amado pelo público, mas vai ser agraciado pelo Senhor. O Senhor quer te levantar com um propósito santo. Ei, não se recolha. Não é momento de se recolher, não. Não é momento de hibernar. O Senhor está falando aqui nessa igreja. Não é momento de se esconder. É momento de nós proferirmos o Evangelho. Não desista. Mas, irmã Bel, eu não consigo mudar. Querido, ore mais. Porque não tem espírito imundo, vamos falar assim, personalidade forte, ou seja lá quais nomes se dão a isso, que não seja dissipado com o poder da oração. Reconheça o Espírito Santo de Deus como Deus na sua vida, respeite a presença dele, chame ele em certas áreas que você ainda não chamou, não se envergonhe. Eu conversei com uma moça que ela disse, eu tenho vergonha de falar para Deus essas coisas que eu falo para você. Ué, filha, eu não vou conseguir não te restaurar. Você tem que falar para ele. É ele que vai conseguir fazer a restauração em você. Não desista de você, querido. Não desista da sua salvação. É o que vencer. É a sua coroa que está em jogo. Não perca a sua coroa. Lute por ela. E arraste com o seu testemunho. Arraste. Desista não. Ai, irmão Bel, porque a senhora não sabe do texto. Nem o texto, nem o começo. Não desista, é o seu foco. O que foi que Paulo disse? Prossigam para o alvo e deixem as coisas velhas que para trás ficam. Porque o meu alvo é Cristo. Sujou aqui, ó, bate a poeira e limpa. Ou troca a veste, mas não para de caminhar. Aí eu faço vergonha. Eu fiz tanta vergonha que
você nem sabe. De cair e quebrar os dentes, de tão embriagada. Todos esses dentes aqui são restaurados. E vai chegar um momento que você vai se posicionar, mas você tem que estar com o Espírito Santo, você tem que orar. Sozinho você não vai conseguir. Distante dessa manada, você não vai conseguir. O diabo quer lhe tirar da manada porque é filhote sozinho, é presa fácil. Não desigreje-se. Não saia da igreja. Não pare de comungar. Esse é um ambiente de restauração. Gente, aqui é um hospital. Irmão, você trabalha no hospital ainda? A gente vê pessoas doentes em todos os corredores, não é isso? Pessoas doentes para serem saradas. Nós estamos nesse processo. Não deixe Satanás lhe acusar ou dizer que você é inútil. Você tem um propósito. Deus tem algo preparado para você fazer que só você vai fazer. E às vezes é dentro da sua família. O Senhor não consegue entrar na sua família, mas você entra nas festas, nos aniversários. O Senhor não pode entrar, mas você está lá. Então, se você entra, o noivo entra, o Senhor entra. Ele tem que entrar junto com você. Tem que ser o campo missionário onde você pisar. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Aplaudo, Senhor. Eu queria convidar a pastora Jo em nome de Jesus.